Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Raquel e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a minha leitura desse livro aqui, que é Os Demônios, do Dostoiévski. É um dos meus autores favoritos, então vamos lá. Então, antes de entrar na história, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a biografia do autor. Essa edição aqui, ela tem uma biografia dele, das primeiras páginas. Então, quase tudo que eu vou falar, eu tirei daqui mesmo. Ele nasceu no ano de 1821, na Rússia. E nessa época, na Rússia, era o regime czarista. Ele perdeu a mãe muito jovem. Ele tinha crise de epilepsia desde de criança. E aí ele consegue estudar em Moscou, ele entrou para academia militar, só que ele gostava de literatura, então ele lia diversos autores, Dickens, Shakespeare, e o pai do Dostoiévski, na época da vida, comprou uma propriedade rural, e então na Rússia tinha o sistema de servidão. E o pai do Dostoiévski, como ele bebia muito, ele era muito ruim, ele foi morto pelos servos da propriedade. Outra coisa é que o Dostoiévski participou de um grupo de socialistas utópicos na juventude dele. E aí o regime czarista da época descobre esse grupo e E aí, né, faz o julgamento e a punição é o fuzilamento. Aí, quando Dostoiévski já estava lá no paredão de fuzilamento, chega a notícia de que o Cesar tinha trocado a pena. E aí, a pena do Dostoiévski foi alguns anos de trabalho forçado, se eu não me engano, foi 8 anos. Trabalho forçado na Sibéria. Lembrando que essa Sibéria é a Sibéria do regime czarista, não é não é lá do Solzhenitsyn. E aí, por causa desse tempo, Dostoiévski muda a visão que ele tinha do mundo. Deixa esses ideais dos grupos anteriores que ele participava e tem uma nova visão, assim, uma visão de mundo mesmo, uma visão política. Esse livro, ele foi baseado em um fato real, que foi o assassinato de um estudante cometido por um grupo revolucionário no ano de 1869, na Rússia. Essa informação tá aqui também. Primeiramente, eu quero ler a epígrafe do livro. Ela tem uns versos do Pushkin, mas essa epígrafe que eu vou ler com vocês é do Evangelho segundo São Lucas, que é aquele trecho que diz: E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E, tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a monada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram, e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem, de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Tá. Depois a gente fala sobre essa epílogo. E esse livro, ele tem muitos personagens. Então, eu vou, assim, só para falar dos mais importantes aqui, que eu vou tentar falar. Já vai ser um vídeo bem longo, assim, né? Porque tem muitos detalhes.
Inclusive, o narrador aqui, ele é um personagem também. Só que apesar disso, ele, de alguma maneira, ele sabe de toda a história. É, E aí ele fica de um lado pro outro, às vezes é contado em primeira pessoa e às vezes não. É bem interessante essa parte narrativa. Tá. A história se passa numa cidadezinha, da qual a gente não sabe nem o nome. E aí, nas primeiras 200 páginas, o autor vai apresentando os personagens um a um, assim. Tá, e aí o primeiro personagem que ele apresenta pra gente é o Stepan. Eu não sei falar o nome dele, mas é Stefan Wierkowski. O nome do meio eu não vou me atrever. Esse Stepan, ele é um intelectual fracassado. Ele não teve sucesso na capital. Aí ele teve 2 casamentos, ele ficou viúvo. Ele teve um filho de um desses casamentos que ele não criou, ele não teve contato com esse menino. E ele manda esse menino ser criado como as tias. Ninguém sabe onde, assim. E aí, em algum momento, esse intelectual que já tá meio fracassado, ele não tem muito acesso aos círculos lá da capital que ele morava. Aí ele é convidado por uma rica de uma cidadezinha do interior para ser o preceptor do filho dela, o único filho dela. E aí, após um tempo, ele aceita, ele vai para essa cidadezinha para educar o menino, o filho da Bárbara. O nome dela é Bárbara Stravogna. Ela é a esposa do general. E aí eles chamam ela de generala, né? Aí passa um tempo, ela fica viúva. Aí o Stepan, ele cogita pedir ela em casamento e tal, mas ela não aceita. E aí eles ficam nessa amizade. E aí quando a história começa aqui, já tem uns 20 anos desse relacionamento, dessa amizade entre esses dois. É uma coisa que eu achei assim interessante e engraçada é que o Stepan, ele acha que ele é perseguido assim por causa desse passado de intelectual que ele teve. Então ele se acha muito perigoso, ele se acha que ele é o revolucionário, assim. E aí, cada vez que muda o governador dessa cidadezinha, ele fica, agora vão me perseguir. Agora eu vou ser perseguido. E nunca acontece isso. Ninguém nem nota a presença dele, assim, ninguém liga. Bom, só que assim, nessa cidadezinha, ele acaba sendo líder intelectual, né? Porque... E aí, uma vez por semana, tem uns encontros da aristocracia, onde esse pessoal lê poesia, discute ideias, etc. Aí nesse grupo, onde esse povo se junta uma vez por semana, né? Participa o Chato. O Chato, ele vai ser um personagem bem principal aqui na história. O Chato, ele é um jovem que foi estudar fora. Ele tinha essas ideias revolucionárias, ele concordava. Só que após uma viagem para os Estados Unidos, ele muda de ideia. E aí o Chato passa a defender a ideia de uma religião nacionalista, que era meio que, assim, essa religião nacionalista que poderia salvar a Rússia. Embora ele não acredita em Deus propriamente, né? Mas ele acaba achando essa ideia, e aí ele meio que passa a não concordar com essas ideias revolucionárias. Ele vira meio que um religioso. O Chato é irmão da Daria ou Dasha, dependendo do momento que a Dasha ou Daria é protegida da Bárbara. E essa menina também foi educada pelo Stepan. E aí passa um tempo, o Nikolai Stavrogin, que é o filho da Bárbara, ele tem o nome do meio, mas eu de novo não vou me atrever a falar o nome dele. O filho da Bárbara, ele volta para a cidade.
Aí a reputação que ele tinha anteriormente é que ele já tinha uma fama de ser um libertino, de ser um duelista. Ele tinha uma fama de na capital, né, que ele morava, então ele tinha uma fama bem ruim, assim. E aí ele chega na cidade, só que quando ele chega nessa cidadezinha, ele se mostra um cavalheiro, educado, ele é cordial, ele é muito bonito. E aí todo mundo meio que se espanta porque não condiz com a fama que ele tinha. Só que após alguns dias ele começa a fazer coisas estranhas, assim, tipo, é estranha mesmo. Ele pega assim no meio de um jantar lá, uma recepção que teve lá, ele pega um nobre, um dos aristocratas lá do lugar, e aí ele enfia os dedos dentro do nariz do cara e sai puxando pela sala, sem explicação nenhuma, assim, do nada ele faz isso. Depois de mais um tempo, ele beija na boca da mulher do governador, assim, na frente de todo mundo. Então, aí o pessoal meio que, né, começa a desconfiar que tem alguma coisa errada com o Nikolai. E aí, após esses escândalos, ele vai embora e fica vários anos fora. E depois de alguns anos, a Bárbara recebe uma carta de uma amiga dela de infância, dizendo que o Nikolai passou na casa dela e fez amizade com a filha dessa amiga, a Lisa. É, Se eu não me engano, é em Paris. E aí a Bárbara fica muito feliz, né? A Bárbara fica muito feliz porque, né, o filho se interessando pela filha da melhor amiga, então seria bom que eles se casassem. E aí passa um tempo, ela descobre que ele tá na Suíça. Aí ela pega a Dasha, que é protegida dela, e vai pra Suíça pra encontrar o filho dela, o Nikolai. Quando a. Quando a Bárbara, chega na Suíça, aí eu não lembro bem o momento, se é nesse momento, mas ela descobre que o Nikolai acabou conhecendo o Piotr, que é o filho do Stepan, o Piotr Verkovensky, e ele acaba com o melhor amigo do Nikolai. Então os dois estão na amizade. Aí ela volta, a Varvara volta para aquela cidadezinha e passa algum tempo, chega, daí acontece várias coisas ali que eu não vou falar porque vai ficar muito longo. Aí passa um tempo, chega todo mundo na cidade. O Nicolai, o Piotr, o Chata, porque ele tinha ido estudar fora, ele volta também. E aí, e daí logo chega um outro rapaz que é conhecido deles também, que é o Kirillov. O Kirillov é um engenheiro que ele foi contratado para construir uma ponte nessa cidade. E aí se encontra todo mundo nessa cidadezinha. Chega na cidade também um capitão que chama Lebiatkin, acho que é isso. Ele se autodenomina capitão e ele sempre vive bêbado. Ele tem uma irmã chamada Mária, que é uma louca e manca. E ele também tem ligação com esse grupo que eu acabei de falar. E aí, quando todo mundo se reúne ali no grupo, na cidade, quando todo esse grupo, né, se reúne na cidade, percebe-se que, conforme você vai lendo a história, a gente percebe que o Piotr Verkovensky é o cabeça do grupo e o Nikolai é aquela cara bonita, aquela pessoa que tem carisma. E aí o Piotr, sendo a cabeça do grupo, ele meio que induz, ou não, né? O Nikolai, como se o Nikolai fosse o chefe. Pra todo mundo ali, eles pensam que o chefe é o Nikolai. E aí o objetivo desse grupo é tramar uma revolução nessa cidadezinha
pra derrubar a ordem social. Porque na verdade é uma coisa meio sem sentido, né? Porque é uma cidadezinha pequenininha, que nem o nome aparece aqui, no interior da Rússia. Então, como que eles vão fazer alguma coisa que fosse repercutir na Rússia inteira, né? Mas tá. Aí num determinado momento da história, o Piotr decide que ele acha lá, e ele começa a falar pro pessoal que o Chato é um traidor e que o Chato vai entregar todos eles para as autoridades e eles precisam se livrar do Chato. E essa cena da morte do Chato é muito triste, porque é no momento em que o Chato tá quase que se convertendo a uma religião e ele se encontra com a ex-mulher dele e ela tá grávida e apesar do filho não ser dele, eles se reconciliam e ele tá pensando na possibilidade dele reconciliar, dele retomar o casamento, dele criar essa criança. Mas aí não é possível. Eles matam o Chato, inclusive o Piotr mata o Chato, ele não tem ideia, ele acaba falando que ele é o traidor e mata o Chato. E aí eu falei do Kirillov ali, logo antes, que é um engenheiro, né, que chegou lá na cidadezinha. Também faz parte do grupo. O Kirillov, ele é meio niilista. Ele tem a ideia do Kirillov, a convicção dele é assim, que a única maneira do homem ser verdadeiramente livre seria por meio do suicídio. Mas não é o suicídio assim que a gente conhece, que é o suicídio causado pela tristeza, por uma doença mental. Não é nada disso. É um suicídio racional. Aquele é a racionalização do suicídio. E aí, porque seria uma maneira do homem negar a Deus. É você ir contra a vontade de Deus, é você acabando com a própria vida. Segundo Kirillov. E aí, por causa que ele tem essa convicção, ele combina com o grupo que ele assumiria a morte do Chatov e ele ia se suicidar depois, deixando uma carta dizendo que foi ele o autor do assassinato do Chatov. Só que ele meio que se desentende lá com o grupo e ele acaba se suicidando, mas ele não deixa a carta que ele ia deixar, né? Aí, por isso que não dá certo o plano do chato. Quer dizer, dá, né? Porque outra coisa que acontece na história é que tem uma parte que quando chega todo esse povo lá na cidade, esses jovens, sai um boato de que a Mária, aquela mulher lá, aquela moça manca e louca, que é a irmã do capitão Lebiatkin, sai um boato que ele receberia uma pensão de um rico que teria abusado da Mária. E aí, para a história não sair assim, ele recebe essa pensão. E aí, no meio desse boato, sai também que esse rico seria o Nikolai Stavrogy. E aí sai também que ele teria se casado com essa moça. E aí fica naquela história, será que é verdade, será que não é? E aí eu não vou contar pra vocês, porque eu já fiz muita fofoca dos personagens. Mas tem essa parte também. Depois dessa. E aí, durante essa questão ali do chato e tal, esse grupo começa, como eu falei anteriormente, eles querem derrubar a ordem social, né? Então eles começam a fazer várias coisas pela cidade. Eles começam tipo, ocorre um incêndio numa fábrica lá, que eles manipulam os operários contra os patrões na fábrica, e daí tem um incêndio. Tem uma festa feita pelo atual governador da cidade, e aí eles planejam uma confusão lá para estragar essa festa. Eles provocam várias coisas.
E aí, após a morte do Chato, tem a investigação, né? E aí, meio que as autoridades locais descobrem que o grupo é que está por trás de todas essas coisas que estão acontecendo na cidade. E eles, alguns são presos, e o único que salva e acaba sumindo da história é o Piotr. Tá. Aí, voltando ao Stepan, que é o primeiro lá, o primeiro personagem apresentado aqui. Ele não conhecia o filho, né? Quando o filho aparece na cidade, ele não conhecia o filho. E aí o Piotr começa a provocar ele, a humilhar ele na frente de todo mundo. E aí ele fica indignado, ele fica assustado. E aí ele fica muito doente algumas vezes ali. E ele toma a decisão de sair da casa, que na verdade era meio que uma casa cedida pela Varvara. E aí ele sai da casa, ele sai da influência da Varvara sai na rua, assim, ele vira meio que um andarilho. Nesse caminho dele, ele encontra uma moça que vende Bíblia, que é a Sofia. E aí ele segue ela. Os dois vão juntos pelo caminho. E só que num determinado momento ele fica muito doente. Aí essa moça cuida dele durante a doença dele. E ele acaba, nesse momento que ele fica doente, ele finalmente entende alguma coisa da vida. E ele meio que tem uma redenção. E eu acho que ele é o único personagem, assim, que se dá melhor na história, assim, né, no final das contas. Então, aí após esse geral, assim, que eu contei pra vocês da história, que é um livro muito longo, né, tem, tipo, sei lá, 700, mais de 700 páginas, 600 e poucas páginas. E aí tem vários personagens, tem vários detalhes que eu precisei deixar de fora, senão eu ia ficar 3 horas aqui falando. Mas, no geral, é isso, um grupo de jovens que se juntam nessa cidadezinha para fazer a revolução. E aí, assim, fazer umas interpretações aqui. Coincidência que os dois cabeças do grupo, tanto o Piotr como o Nikolai, eles têm uma ligação com o Stepan. Porque o Stepan é o pai biológico do Piotr e ele meio que criou o Nikolai. Então ele é meio que o pai postiço do Nikolai. É, eu não quis dar spoiler, né, da história, mas vamos lá. Então eu vou começar a falar com você daquela epígrafe lá do Evangelho de São Lucas, lá sobre os demônios que foram nos porcos. O que poderia ser esses demônios? Poderia ser algumas as ideias revolucionárias, né, que entram lá, que entram nos porcos. E aí, quando os porcos se jogam no penhasco, no lago, é o próprio grupo se autodestruindo, porque na verdade o grupo se destrói ali. Um eles matam, outros se suicidam, outros somem, por aí vai, né? Então, quando, até no final, quando o Stepan tá doente, que daí ele pede pra moça lá ler a Bíblia pra ele. E aí ela acaba lendo essa passagem do Evangelho de São Lucas para ele. E aí ele interpreta que, que nós podemos pensar que ele, da maneira como ele interpreta essa passagem, dá a impressão que ele é o endemoniado e sai as ideias primeiro, né? Porque realmente as ideias saíram dele, que ele era o primeiro que começa a ter contato com essas ideias revolucionárias, ele acaba repassando para as gerações seguintes. E então, aí é ele que liga também as personagens, né? Ele que é o único que tem a redenção. Inclusive no Dostoiévski, ao contrário do livro do Kafka, né? O Kafka não tem redenção. Todas as histórias do Kafka não tem redenção. Os personagens estão todos ali, que foi o que a gente falou na semana passada.
para o Dostoiévski, acho que quase todos os livros dele têm a redenção dos personagens no final. É, e nesse romance também a gente vê que está muito presente o niilismo, né? O que que é o niilismo? É aquela filosofia na qual eles tentam elevar o ser humano no lugar de Deus. E se essa filosofia é levada ao extremo, acaba saindo na destruição do ser humano, né? Por exemplo, o Kirillov e o Nikolai, que são os nihilistas da história. Assim, no caso do Kirillov, ele é tão niilista, ele quer tão colocar o ser humano numa situação acima, que ele acaba até achando uma justificativa racional para o suicídio, né? Ele começa defendendo o suicídio. Que, segundo Albert Camus, de novo nesse livro aqui, que eu já indiquei a semana passada, O Mito de Sísifo, é, o, a negação última, o suicídio seria filosoficamente a negação última do ser humano. E aí, o Nikolai, ele é mais um hedonista, né? Que ele só pensa nos prazeres da carne, ele é um sensualista, ele vive meio que entediado, né? E aí até ele fala aqui no momento do livro que ele se associou a esse grupo, porque ele estava com tédio, ele não tinha o que fazer da vida, e aí ele resolveu se associar ao grupo. Mas ele não tinha um ideal, assim. E também ele deixa transparecer em alguns momentos aqui que ele é muito ligado à carne, né? À matéria. E aí a pessoa que deixa se levar, se ligar à matéria, ele vai descendo cada vez mais, né? Nunca é suficiente. Daí vira essas coisas, né? Que é o hedonismo, né? Que ele tinha várias namoradas, ele fazia, sabe, ele era um duelista, então para ele meio que a vida não tem sentido, né? E aqui a figura do Piotr, para mim, é que ele é mais uma figura do demônio, o demônio encarnado na literatura, né? É aquele o mal mais puro. Que assim, tanto que se a gente for parar para pensar, mesmo ele provocando todas essas desgraças aqui, no final ele some, ninguém pega ele, ninguém acha ele, aí ele aparece num trem, ele some e vai não sei pra onde. Então não tem mais notícia, né? Então ele é o mal, assim, aquele mal que, por mais que aconteça as coisas, ele continua por aí, né? Procurando, achando outra vítima. É, eu li em algumas interpretações que era usado que o Nikolai Stavrogy também fosse demônio. Só que eu não concordo muito que ele seja uma das representações de demônios, porque ele tem dois aspectos dentro dele. Ele tem sim o aspecto de maldade, porém ele não é só isso. Até tem um capítulo que aqui ele tá no anexo, que é uma conversa do Nikolai com. Ele vai no mosteiro procurar um frei, o frei Tikhon. E aí o Nikolai entrega uma carta para esse frei, contando tudo que ele já fez na vida. E aí meio que uma confissão. Só que o Tikhon, ao ler essa carta, ele fala pro Nikolai é, que ele fez essa confissão não é por arrependimento, mas é por vaidade. Então, fica meio que o Nikolai é essa coisa ambígua, né? Ele é bem ambíguo desde o começo da história. Então, aí tem outro nível de interpretação que a gente pode fazer é que, assim, aquela revolução que o Piotr deseja, até o momento ele fala que ele quer revolução para quê? Só pela revolução. Tipo, não tem uma nova, ele quer destruir pela destruição, ele não tem alguma coisa palpável ali, alguma coisa para colocar no lugar. Então, a revolução apenas pela revolução, né? E aí, assim, ainda mais que se a gente pensar,
era uma cidadezinha minúscula lá no interior da Rússia, não tinha poder político nenhum. Então eles não iam conseguir muita coisa, ou não tinha uma razão de ser. É, assim, só que, né, ele está imbuído daquela ideia de vamos destruir aqui, vamos construir um mundo melhor. E aí, só que não tem aquela ideia do que vai construir no lugar, só mesmo para gerar o caos. Então, seria quase que a revolta metafísica mesmo do ser humano. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para você sobre o livro, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Vocês gostaram do livro? Curte, comenta, compartilha. Até a próxima. Tchau!